Você, assim como eu e qualquer outro estudante em 2020, vivenciou a desgraça que é o EAD. Mas percebeu como ele deu mais destaque a problemas já existentes na educação brasileira? Problemas que se expandem desde provar que o aluno aprendeu alguma coisa, fazendo ele vomitar informações numa prova, e informações que serão provavelmente esquecidas no dia seguinte, até querer moldar as crianças e adolescentes, supondo que todos seriam, independente de se for um médico ou um pedreiro no futuro, facilmente controláveis pelo sistema. Cabeças conscientes mudariam o governo, o sistema e o país. Mas tem uma coisinha que não é só falha do sistema educacional brasileiro em si, mas dos professores também. Diriam até que eles são os maiores culpados. E é disso que falaremos hoje. Olá, eu sou o PhD, seja bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com sua pequena dose de lucidez semanal para você pensar sobre a vida, o universo e todas as coisas. No vídeo de hoje vou estar falando sobre esse probleminha aí, que foi dado um pouco mais de destaque com o EAD e alguma preguiça, e outros uma certa motivação e empenho de professores. Claro, existem ambos os extremos e falaremos dos dois. Mas o principal mesmo é a diferença entre o professor que gera o conhecimento linear e o conhecimento exponencial, que serão discutidos daqui a pouco. Se você já gostou do tema, por favor, se inscreva para mais vídeos como esse, que visem te fazer pensar mais, principalmente numa tarde chuvosa de domingo como hoje. Primeiramente, vou estar definindo a teoria dos dois conhecimentos aqui. Não é muito embasada, assim, esses nomes não são reais, são nomes que eu atribuí devido à metáfora que eles passam. O linear seria um conhecimento bem simples, raso, sem muitas altos e baixos, que não há perguntas dos alunos, até porque eles acabam não entendendo nada como é que você vai perguntar alguma coisa se você não entende o assunto em si. Também não há intriga, curiosidade e muito menos interesse. E será esquecido bem provavelmente no dia seguinte à prova que ele for cobrado. Como conhecimento exponencial, nós temos o que é complexo, mas não ao ponto de ser difícil, mas ao ponto de ser aprofundado, que gera perguntas, gera intriga, curiosidade, que cada resposta que o professor daria ou que o outro colega daria, dependendo, gerasse mais duas perguntas, e assim por isso seria exponencial, geraria uma, duas, 4, 8, 16, 32 perguntas. Por isso que ele é dado como exponencial, que eu chamei essa metáfora. E ele não só não vai ser esquecido depois da prova, como ele vai ser aprimorado dependendo da pessoa que eu tiver. Lembrando também que o conhecimento exponencial, ele não só depende do professor que ensina, mas também do interesse, da personalidade e das aspirações de o aluno que o aprenderia. Alguns exemplos agora de conhecimentos exponenciais assim que eu acho que o sistema educacional deveria ensinar, não só porque assim às vezes não é interessante muito, mas depende das pessoas, né? Mas deveria ser aprendido principalmente para você ser uma pessoa e um cidadão melhor. O primeiro exemplo que é a introspecção e uma base de psicologia, porque, bom, a adolescência, principalmente no ensino médio a gente pode ver, acho que literalmente todo mundo passa por alguma insegurança ou alguma coisa meio difícil em casa, ou num relacionamento, ou coisa assim, sabe? Que a gente se descobre, faz bosta, depois se arrepende, a gente aprende com isso. Mas algumas vezes elas acabam batendo e derrubando a gente forte demais. E acho que uma introspecção assim e uma base de psicologia autoexplicativa assim ajudaria muitos jovens com a saúde mental deles. Um dos motivos, inclusive, que eu fundei esse canal. O segundo exemplo seria a educação financeira e penal no sentido meio básico. Por exemplo, você vai lá, se forma no ensino médio com 18 anos. Quem é que sabe fazer um imposto de renda? A maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Que impostos elas queriam aqui pagar? Como que ela escreve um currículo, por exemplo. Nas penais, assim, é um pouco mais vago, assim, não tem muito que se ensine, mas acho que dependeria do coisa, porque eu só consigo pensar em educação financeira agora, pra falar a verdade. E o terceiro ponto aqui, eu vou dar um incentivo a hobbies criativos, que existem basicamente dois tipos de hobby, né? Existem os hobbies consumistas, vamos chamar assim, e os hobbies criativos. Consumistas seria, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, que é
sei lá, assistir vídeo no YouTube, assistir séries, filmes, videogames, enfim, qualquer coisa que você realmente consuma algum produto, um tempo, uma atividade, enfim. Enquanto os hobbies criativos seriam realmente, bom, criativos. Desde você gravar um vídeo para o YouTube, você pode cantar, dançar, cozinhar, fazer jardinagem, sei lá, alguma coisa assim. E falta incentivo. Parece que cada vez mais as pessoas só têm o hobby consumista, não tem mais o hobby criativo. E acho que as escolas deveriam aprimorar e dar mais incentivo a eles. Por exemplo, se você já viu algum anime de escola, alguma coisa assim, você vai ver que no Japão mesmo eles têm muito desses clubes assim, que se entra no ensino médio, seja para, não sei, desde teatro até música e até programação, uma coisa assim, entendeu? Esse incentivo eu acho que falta muito. Agora eu vou dar um exemplo aqui de professores lineares e professores exponenciais. Dois aspectos que me chamam muita atenção, e eu vou usar dois exemplos aqui meus, são esses seguintes. O primeiro aspecto são professores desonestos, assim, que tentam meio que mascarar o seu potencial. Às vezes por motivos pessoais, às vezes por o santo não bater, não sei. Mas já aconteceu uma coisa parecida. Eu lembro que tinha um professor de inglês no meu ensino médio que era extremamente desonesto, sendo até que um trabalho que a gente tinha, que era para fazer um filme em inglês, ele tirou um prêmio meu literalmente por motivos pessoais, de acordo com ele, e admitiu isso via WhatsApp. O segundo tipo de professor que são claramente lineares são aqueles que não têm aspiração a ensinar. Isso não tem nenhum exemplo de, nossa, eu odeio esse cara, como o anterior e o que vai por vir ainda. Mas eu acho que provavelmente você já teve um professor que claramente não gosta muito de ensinar, não tem paciência. Se você fizer pergunta, falou, você é burro, você não entendeu isso como? Ou alguma coisa do tipo. O terceiro tipo são os professores que são contra o que um professor deveria. Nem é só não ter vontade de ensinar, mas é não realmente, assim, não ensinar de fato nada, achando que está ensinando alguma coisa. O exemplo que eu uso aqui é o meu professor da faculdade, maldito seja Vantuil, que é uma matéria super importante para o meu curso e ele faz todo mundo odiar essa matéria. Basicamente é como se um professor de português odiasse literatura, para vocês terem ideia. E agora eu vou citar aqui dois exemplos de professores exponenciais, assim, são professores inspiradores, que intrigam e às vezes até desafiam. Eu tinha uma professora no ensino médio de biologia que, nossa, ela dava aulas incríveis, mas ao mesmo tempo ela sempre cobrava bastante na prova e metade, mais 2/3 assim da sala acabava de recuperação. Ela intrigava e desafiava a gente. O povo que gostava mesmo de biologia era constantemente desafiado por ela. Sendo até que no terceiro ano, biologia, eu acho que foi empatada minha maior nota com uma outra que eu não vou dizer aqui. E essa professora em si, ela foi a principal responsável por eu saber a carreira que eu quero seguir hoje. Um beijo, Regina. O segundo tipo são os professores pacientes que realmente saberiam como dar aula. Eu tenho dois exemplos aqui, que são um de paciente e o que deveria e que realmente sabe dar aula, que são até os dois do EAD. O paciente é o meu professor Robson, lá da minha faculdade. Um abraço, professor. Que ele realmente sabia, ele tinha paciência. Tinha um projeto assim, que eu francamente queria pegar a matéria, era interessante a matéria e é ainda. Mas era difícil, assim, bem difícil de pegar, de entender. Mas ele teve uma paciência que a gente passava dias conversando pelo WhatsApp para ele entender a matéria, para eu poder ter feito o trabalho direito. Nossa, foi assim uma paciência que eu mesmo não teria. E o segundo tipo, subtipo aqui que eu vou colocar, que são os que realmente sabem dar aula, é o meu professor Waki, também na minha faculdade. Ele é um ótimo exemplo, sim, do professor que sabia. No EAD, é óbvio que o povo vai colar na prova. Qual a ideia genial que ele teve? Eu vou deixar o povo fazer a prova em grupo, literalmente a sala inteira podia fazer a prova em grupo. Só que depois ele fazia uma entrevista, assim, ao vivo, por vídeo, cara a cara, pra ver se o povo tava entendendo, conversar um pouco com eles. E eu achei isso uma ideia genial, que deveria ter empregada por todos. E claro, também temos aquela vasta diferença dos vestibulares que nos causam, que só fazem a gente, vomitar fórmulas, expressões, partes de livros, interpretação de texto, uma opinião de esquerda com a redação e por aí vai.
Mas a forma como os vestibulares realmente são feitos de uma forma totalmente errada e até meio ponderada para pessoas que são emocionalmente estáveis, mesmo que sejam bem menos inteligentes que as pessoas que deveriam ter passado, ou então que seriam melhores profissionais se tivessem aquele acabamento, vamos dizer assim, é um tema para um outro vídeo. Concluindo aqui então, o conhecimento exponencial é aquele que sempre vai fazer você querer buscar mais, assim. E parece que a cada dia que passa tem menos, assim, espalho, contágio, não sei qual seria a melhor palavra, para o conhecimento exponencial. Parece que os professores cada vez menos são empenhados e as exceções se tornaram a regra e vice-versa. Enquanto o conhecimento linear é aquele que você só quer saber a base, só quer saber o plano ali e tá ótimo, porque você só precisa passar nessa matéria. Ah, e um aviso aqui que foi até baseado num discurso que o Stan Lee deu uma vez. Se você tem uma ideia e um potencial e acha que você realmente tem capacidade para fazer uma coisa grande, não deixe nenhum professor idiota te impedir disso. Bom, gente, gostando do vídeo ou não, lembre-se, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho. Mas se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para vídeo todos os domingos e até semana que vem.